Olá, eu me chamo Ana Paula Magalhães, sou da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. E é com grande alegria que eu estou aqui hoje e agradeço o convite do Centro Espírita Arautos de uma Nova Era pela oportunidade de estarmos aqui trocando ideias. Bom, e eu vou começar lendo essa página inicial desse livro que eu escolhi. O livro é Sugestões Oportunas, de Torres Pastorino. E o capítulo é intitulado Diretivas. Então vamos lá. Está atento. Acima de tudo, ama. Antes de tudo, serve. Mais do que tudo, ora. A todo instante, vigia. Mede tuas palavras, sê firme com suavidade, sê enérgico com doçura, sê claro sem ferir. Ser bom sem frouxidão. Responde e indaga sem medo. Esclarece sem má vontade. Argui sem sarcasmo nem curiosidade. Liga-te à fonte inesgotável de todo o bem. E o bem, sendo tua meta, será também teu caminho seguro e reto. Ouve com atenção, responde com delicadeza, perdoa com generosidade, ama com emoção, compreende com amor. Todos somos criaturas dignas de compaixão. Tenha com os outros no mesmo grau que desejas seja usada contigo. Ama, serve e passa em silêncio. Linda essa passagem, né? Essa mensagem. Então vamos agora fechar nossos olhos, vamos pensar em nosso Deus Criador, nosso Mestre Jesus, pedindo a eles proteção e amparo, para que sejamos fortes nesse período que passamos, que consigamos vencer as dificuldades do momento com muita esperança no coração. Que nos tornemos, então, pessoas melhores, que consigamos praticar no nosso dia a dia, exercitar os ensinamentos de Jesus. Esteja conosco agora e sempre, graças a Deus. Bom, então eu vou começar lendo uma mensagem, vou colocar uma música no fundo. Essa mensagem tem por título A Amizade. E conforme eu for lendo a mensagem, eu peço a vocês que mentalmente já façam uma associação dela com essa questão da convivência no nosso dia a dia, ok? Então, vou colocar aqui uma música. A amizade. Era uma vez uma flor que era muito especial. Era uma flor que nasceu no meio das pedras. Ninguém sabe como conseguiu crescer e ser um sinal de vida no meio de tanta tristeza. Passou uma jovem e ficou admirada com a flor. Logo pensou em Deus, cortou a flor e a levou para a igreja. Mas após uma semana a flor tinha morrido. Passou um homem, viu a flor, pensou em Deus, agradeceu e a deixou ali. Não quis cortá-la para não matá-la. Mas dias depois veio uma tempestade e a flor morreu. Passou uma criança e achou que aquela flor era parecida com ela. Bonita, mas sozinha. Decidiu voltar todos os dias. Um dia regou, outro dia trouxe terra, outro dia podou, depois fez um canteiro, colocou adubo. Um mês depois, lá onde tinha só pedras e uma flor, havia um jardim. Assim se cultiva uma amizade. E se temos apenas o contato virtual, e isso não nos permite cultivar as amizades como gostaríamos, então que esta mensagem possa ser um pouquinho de adubo, para que nossa amizade nunca morra por falta de cultivo. A amizade é assim,
é sentir o carinho, é ouvir o chamado, é saber o momento de ficar calado. Amizade é somar alegrias, dividir tristezas, é respeitar o espaço, silenciar o segredo, é a certeza da mão estendida, a cumplicidade que não se explica, apenas se vive. Linda, né? Linda essa mensagem. É de um autor desconhecido. Então agora eu vou tirar a música para que a gente possa conversar. Essa mensagem, que tem por título Amizade, ela na realidade ela pode ser explorada por vários outros aspectos. E o aspecto que eu quero explorar aqui é a questão do algo mais. Ela fala de uma jovem que passa por uma flor solitária, pensa em Deus, arranca a flor e a flor morre. Depois ela fala de um homem que vê uma flor solitária, pensa em Deus, segue adiante. Aí vem as intempéries da vida e matam a flor. Depois fala de uma criança que passa a ver uma flor solitária e resolve cuidar da flor. Aí cultiva, coloca adubo, terra nova, coloca água e ali naquele local onde só havia uma flor, passa a ter um jardim. É preciso algo mais. Não basta nós passarmos pela vida de determinadas pessoas querendo retê-las conosco, querendo reter determinadas circunstâncias que a gente aprecia. Isso não é saudável. Não basta nós passarmos pelas pessoas ou algumas circunstâncias e querermos seguir adiante como se a gente não quisesse se envolver com aquilo. É preciso algo mais. E são vários os exemplos desse algo mais que nós podemos fazer no nosso dia a dia. E na maioria deles nós vamos ver permeando tudo isso a convivência. A convivência como uma ferramenta que nós temos para que a gente possa cumprir o que a vida nos solicita neste algo mais. O tema é preciso conviver. E quando a gente fala em convivência, a gente realmente lembra de quê? De proximidade, de olho no olho. Só que nessa epidemia que nós estamos, a gente está conseguindo conviver mais proximamente daqueles que estão sob o mesmo teto, os próximos mais próximos. Mas existem aqueles outros que estão distantes, na figura de pais, filhos, tios, avós, colegas de trabalho, amigos, primos, enfim. Em todos os casos, nós temos que exercitar essa convivência. Então, não só com aquele que está próximo, mas também com aqueles outros que estão distantes. E para isso a gente vai precisar usar a imaginação. Aí nós temos os meios de comunicação, nós temos os vários recursos tecnológicos. Então, é telefone fixo, é celular, é WhatsApp, videochamada, vários aplicativos que nós podemos baixar no nosso celular, no nosso computador, fazermos reuniões, até comemorarmos aniversários. Então, não esquecer de conviver, não só com o mais próximo, mas também com os distantes, de forma diferenciada. Jesus, por exemplo, ele gostava de convivência, né? A gente sabe que é na convivência que a gente aprofunda a relação. Jesus gostava de se relacionar com as pessoas através da convivência. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus, vamos falar um pouco aqui sobre Deus também. Antes eu quero falar que o estudo foi muito retirado do livro Jesus até o Fim dos Tempos, de Amélia Rodrigues. Vamos citar também aqui Alberto Almeida, um palestrante do Pará, que um vídeo que eu assisti, que ele fez algumas observações interessantes que eu trouxe aqui para enriquecer o conteúdo. Mas vamos lá então. Jesus nos trouxe muitos ensinamentos e tem um especificamente que eu gosto muito, que é aquela ideia que ele nos trouxe de que Deus era um pai amoroso. Eu entendo isso como um divisor de águas, como a quebra de paradigmas, porque a gente via Deus de uma determinada forma
E Jesus então vem nos dizer que Deus é na realidade puro amor. E isso é muito importante, eu acho até que facilita a evolução da gente, porque a gente tira o peso do nosso ombro, né? Quando a gente acredita que Deus é esse ser punitivo. Na realidade, Jesus então vem nos mostrar um outro Deus. Lá atrás, e a gente tem que reconhecer que algumas denominações religiosas ainda passam a ideia do Deus que pune, mas mais lá atrás, as pessoas acreditavam muito que Deus era vingativo, era cruel. Então as pessoas faziam o que era certo, não porque o certo é ético, mas porque temiam os castigos de Deus. Aí vem Jesus e fala num pai amoroso. Nos fala de um pai que é bom, que é justo, que perdoa os nossos erros. Um pai que ama a todos. Quando nós lemos nos livros ou ouvimos um estudo, a gente deve selecionar aquelas partes que mais nos chamaram a atenção e refletir em cima delas. E quando eu leio ou ouço que Deus ama a todos, esta é a parte que eu seleciono para refletir. Porque eu tenho uma certa dificuldade de perceber esse Deus ama a todos. Eu sei que é assim, mas eu tenho dificuldade. Por quê? Porque eu penso assim, poxa, Deus me ama da mesma forma que ama Jesus. Deus ama cada um de nós da mesma forma que ama Jesus. Deus ama a vítima do ladrão, a vítima do assassino, o ladrão, o assassino, da mesma forma que ama Jesus. E se nós formos seguir o mesmo parâmetro, como filhos de Deus, nós somos irmãos e também temos que nos amar. Aí eu fico pensando, isso que eu, nos meus exercícios de amor, na realidade, eu ainda sou muito seletiva. Então, na minha família, eu amo fácil algumas pessoas e com outras eu tenho que exercitar mais esse amor. Fora do meu âmbito familiar, eu também amo fácil algumas pessoas. Parece que já nos conhecemos de longas eras e tem outras que eu tenho que exercitar mais esse amor. Então, por isso essa minha dificuldade de entender esse Deus ama a todos. Porque essa visão universal do amor, ela ainda não está presente em mim. E a gente tem dificuldade de entender e perceber aquilo que ainda não está intrínseco em nós. Mas onde é que Jesus falava desse Deus que é amor? Ele falava nas cidades ribeirinhas, nos campos, nas aldeias, nas praias largas, onde Jesus ficava ali, num barco ancorado, geralmente dali ele falava sobre o bem, a verdade, a vida. E as pessoas, quando ouviam Jesus, não conseguiam esquecer do seu semblante. Por quê? Porque quando ele falava para o íntimo do ser. Como diz Amélia Rodrigues, ele falava para a acústica do ser. Então, o conteúdo das palavras de Jesus também eram muito coerentes com aquilo que ele fazia. Jesus era o que ele dizia, diferente de mim. Por exemplo, na minha casa espírita, o presidente da casa, Gilberto Bordalo, pode chegar para mim e dizer: Ana Paula, você pode fazer um estudo sobre perdão? Eu vou estudar muito, eu vou ler muito, eu levo um tempo para preparar um estudo, vou ler muito e vou tentar dar o recado. E tudo que eu falar sobre o perdão, vocês podem ter certeza, eu acredito. Por quê? Porque aquele conteúdo foi baseado, foi retirado das fontes de consulta, que são as obras básicas, as obras complementares, os vídeos que a gente assiste dos palestrantes que trazem seus cunhos doutrinários. Então, eu acredito em tudo que eu vou falar sobre perdão. Mas daí a dizer que eu consigo colocar esse perdão em prática, vai uma diferença grande. Com determinadas pessoas, em determinadas situações, eu posso até conseguir perdoar, mas eu vou precisar de um tempo. Por quê? Porque nós sabemos que no nosso nível evolutivo, o perdão ele é um processo. Ele precisa de um tempo de maturação. Jesus, por exemplo, ele quando falava de perdão, ele já era toda indulgência. Ele já vivia toda indulgência dentro dele. Ele era diferente.
Quando Jesus falava de amor, o amor ele já vivia de forma plena. Então, ele tinha, sim, por tudo isso, uma autoridade moral que fazia com que ele tivesse uma energia que era capaz de alterar o estado orgânico das pessoas. Por isso que Jesus conseguia fazer um cego enxergar, um paralítico andar, uma pessoa num processo de quase morte, meio que ressuscitar. E as palavras de Jesus, claro, começaram a ficar assim muito conhecidas, começaram a se tornar um referencial de comportamento. Ele começou a ficar muito conhecido e respeitado. Então ele passou a ser um guia, um modelo, um exemplo a ser seguido. Mas nem tudo são flores. Também começam a rodear Jesus os invejosos. As pessoas que começavam dizendo, ele não cumpre as leis, por exemplo, o sábado é para repouso e ele cura no sábado. Mas, na realidade, o que essas pessoas queriam? Elas queriam ter o carisma de Jesus, possuir a energia que ele possuía, e como eles não conseguiam possuir, como nós também não conseguíamos, eles invejavam. Então, eles se misturavam na multidão, com o único propósito, pegar Jesus no deslize, numa contradição, para poder entregá-lo às autoridades. Só que Jesus não caía em contradição. Ele era tudo aquilo que ele falava e fazia. E aí a gente fica imaginando, como é que Jesus então lidava com esses invejosos na sua convivência diária? Como ele lidava com isso? Com a serenidade de quem sabe a que veio. Nada demovia Jesus da sua meta. Ele veio para cumprir uma meta. Ele pegou uma linha reta e foi. Ele não tinha aquela de parar, olhar para trás, parar no meio do caminho, se sentir desanimado. Estou melindrado porque estão falando. Não, ele não tinha nada disso. Ele é um espírito evoluído, né? Imagina você conviver com um espírito como o de Jesus. Devia ser fantástico. Por muito menos, né, mal comparando, a gente já encontra pessoas no nosso convívio que a gente já tem essa impressão, seja no trabalho, na família, na casa espírita, talvez pessoas que já tenham desenvolvido um pouco mais a questão da calma, tranquilidade. A gente pensa que essas pessoas são mais evoluídas do que nós. Então, de vez em quando, a gente se pega pensando assim, ou falando, poxa, fulano, quando está no setor, o setor fica outro. Poxa, fulano, quando está em casa, o ambiente fica tão mais pacífico. Poxa, hoje eu fui na casa espírita, vamos imaginar que a epidemia já terminou e já voltamos para a casa espírita. Hoje eu fui na casa espírita, encontrei fulano, dei um abraço nele, que energia boa ele tem. E estes fulanos são pessoas como nós, que talvez tenham se desenvolvido um pouco mais no quesito amorosidade, tolerância, mas que estão aqui junto conosco, todo mundo junto e misturado, porque tem outras questões a serem desenvolvidas. E nós já achamos que essas pessoas são evoluídas, né? É muito bom conviver com elas. Imagine então, gente, conviver com um espírito como o de Jesus. E ele gostava de convivência, ele gostava daquela coisa do contato, né? Ele não era aquela pessoa que estava na casa de Pedro, agora eu vou sair para dar um sermão, volta para a casa de Pedro, agora eu só saio novamente no próximo sermão. Não, ele queria contato com as pessoas. Ele era um líder nato. Eu, na minha experiência profissional, eu tive muitos chefes. E muitos desses chefes tinham até assim conhecimento técnico, mas muitos deixavam a desejar no quesito relacionamento, convivência. Eram chefes que preferiam ficar em suas mesas, em suas salas. Às vezes mandavam um recado por algum outro funcionário, às vezes apareciam no setor uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, 3 dias. Mas Jesus não era assim. Ele tinha bem definida essa questão do relacionamento e da convivência, até porque ele sabia, né, que é na convivência que nós aprofundamos uma relação. É na convivência que a gente torna uma relação mais verdadeira. É por isso que nosso Pai Criador nos coloca justamente para a gente exercitar essa convivência num primeiro grupo. Que grupo é esse? Família. A gente reencarna, pronto, caímos numa família. Ali nós vamos encontrar pessoas que a gente se afiniza muito, vamos dar as mãos e vamos longe, e vamos encontrar pessoas que a gente tem dificuldade de relacionamento. E vamos ter que aparar as arestas com essas pessoas. E qual é a ferramenta que a gente tem para pararmos essas arestas?
a mesma ferramenta que nós utilizamos com aqueles que a gente se dá muito bem, a convivência. Através da convivência, vamos melhorar esses relacionamentos complicados. E dá certo. Por exemplo, vou aqui chutar um exemplo, um irmão. Vamos dizer que a gente tem um irmão que a gente não se dê bem. Aí a gente pensa assim, a gente não se dá bem com ele, mas se a gente souber que algo de grave aconteceu com ele, que vai acontecer, a gente sofre, a gente chora, a gente não quer aquilo para aquela pessoa. Por quê? Poxa, porque no fundo, embora a gente tenha dificuldade de relacionamento, nós já estamos construindo o sentimento de amor dentro da gente. A gente ainda não consegue exteriorizar, mas ele já está em construção. Olha como dá certo conviver em família. Claro que dá. Dá certo. Imagina, se a gente não tivesse essa oportunidade dessa convivência, talvez a gente levasse agora um tempo maior, né? Para que isso se desse, a gente ia ficar mais um bom tempo na questão da animosidade, dos conflitos. Então dá certo. E é claro que essa questão da convivência não é só na família. A gente aprende a conviver em todos os ambientes, é na vizinhança, é no trabalho, é na casa espírita. Convivência em casa espírita um local muito bom da gente exercitá-la, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou falar agora aqui sobre a convivência na casa espírita, mas a gente pode levar isso para qualquer outro ambiente. Mas, por exemplo, na casa espírita, tem muitas atividades. Na casa que eu frequento, tem lá a evangelização, tem a equipe que faz sopa na cozinha, tem a equipe que arruma o salão. Então, vamos imaginar que o evangelizador, no afã de aplicar a sua melhor aula, que a equipe da cozinha, no afã de fazer sua melhor sopa, que a equipe que arruma o salão, no afã de deixar o salão todo arrumado para melhor divulgação da doutrina, a gente acaba deixando de lado a convivência. Então vamos lá. Está lá a equipe da cozinha fazendo a sopa, ou está um trabalhador colocando água para ser fluidificada nos copos, ou está uma equipe no bazar arrumando as roupas por ordem de tamanho, ou está uma equipe na livraria, biblioteca, arrumando os livros por ordem de título, de autor, ou uma pessoa na sala, arrumando a sala porque vai receber um grupo de pessoas que vai estudar aquele determinado livro. E ela, como coordenadora, está ali arrumando a sala para as pessoas que vão chegar. E justamente neste momento de atividade, eis que surge alguém que nós equivocadamente interpretamos que seja alguém que está fora do contexto. Alguém que chega para tirar uma dúvida, para fazer uma colocação, falar de algo que não é o assunto ali do momento, e a gente, às vezes, nem olha direito para essa pessoa, nem sorri. A gente não faz isso na nossa casa também? Claro! Às vezes a gente está na cozinha ali, de repente chega um filho para fazer alguma pergunta, a gente nem olha ou responde de forma ríspida. Ou a gente está fazendo um outro trabalho, aí vem o cônjuge, o esposo ou a esposa para tirar alguma dúvida, e ali naquela hora a gente não quer ser interrompido. Às vezes estamos até no momento de lazer vendo um filme. E aí naquele momento vem o marido, a esposa falar de um determinado conflito, um determinado problema, e a gente se irrita porque justo na hora do nosso filme, às vezes a gente tem até uma televisão que permite dar pausa, gravar, ver depois, mas aquilo nos irrita. E quando a gente age dessa forma, na realidade, são pequenos gestos que acabam minando um relacionamento, minando uma convivência. Então, isso tudo demonstra o quê? Que em prol de uma atividade, muitas vezes a gente deixa de lado o humano. Só que não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus estava sempre disponível para as pessoas. Então, olha como a gente vai poder aprender e se enriquecer se a gente atender aquele que nos veio, né? É claro que tem a questão da atividade, tem a questão do horário, mas ainda assim, que eu sorria para essa pessoa, que eu seja gentil e ao falar com ela, olha, agora eu não vou poder te dar a atenção que você merece, mas daqui a 50 minutos eu vou poder conversar com você, eu faço questão. Ou então, agora eu não vou poder te atender, mas existe na casa uma pessoa que está aqui para te ouvir. Vou encaminhá-la até essa pessoa. Ou então você ouve o que a pessoa tem para falar, às vezes é algo tão rápido, ela vai sair satisfeita.
Mas para que a gente crie o hábito, na nossa convivência, a gente acolher aquele que nos vem, é preciso que a gente se lembre de algo que não é uma conjectura, é uma certeza, é uma realidade. A gente sabe disso, mas a gente esquece. É importante que a gente lembre que qualquer um que nos vem, até aqueles que a gente tem dificuldade de relacionamento, tem algo para nos ensinar. Quando a gente lembra disso, abre um campo. Que campo é esse? O campo da boa vontade. Aí a gente acolhe aquela pessoa que nos vem com mais carinho, dando mais atenção. E olha que troca maravilhosa, porque é uma troca. Ela vai te ensinar e, claro, você também tem o que ensinar para ela. Olha que oportunidade rica. Agora eu vou colocar aqui para vocês uma imagem que é de um ensinamento de Jesus. Vou colocar aqui para vocês. Veja aí essa imagem. Essa imagem é a imagem do lava-pés, não é isso? Se deu muito próximo da crucificação de Jesus, os últimos momentos de Jesus com os discípulos, e ele decide então lavar os pés dos discípulos, um a um. E é claro que com isso ele nos ensinou a humildade, o servir, o bem conviver. E ele está lá lavando os pés dos discípulos, um a um, até que chega em Pedro. Agora eu vou tirar aqui a imagem para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. Ele chega então em Pedro. Pedro é um discípulo de Jesus muito conhecido como aquele que nós mais nos afinizamos, principalmente naqueles 3 anos que ele esteve com Jesus. Quando ele se indignava, ele colocava para fora o que ele estava sentindo, e por isso se diz que a gente se afiniza muito, porque ele demonstrava atitudes e sentimentos muito próximas daquelas que estão em nós, né? Mas, enfim, Jesus está lavando os pés dos discípulos quando chega em Pedro. E ao chegar em Pedro, Pedro olha para Jesus e diz: os meus pés o Senhor não lava. Pedro pensa, poxa, eu é que tinha que estar lavando os pés dele, não ele os meus pés. E aí, nesse instante, Jesus deposita sobre Pedro um olhar muito doce, que eu fico tentando sempre imaginar qual seja, um olhar muito doce, e diz para Pedro: mas Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E olha que ensinamento intenso Jesus nos passa com uma frase tão curta. É preciso que nós cuidemos uns dos outros para que tenhamos parte uns com os outros. Olha que coisa simples assim. É preciso que nos cuidemos, mas para que a gente cuide um do outro, vamos lá, estamos num período de epidemia. A gente mal pode se ver, né, se tocar. Como é que é essa coisa do se cuide um do outro? Há pouco tempo eu vi uma entrevista do André Marusso, que é um palestrante de São Paulo, ele envolvido com as mídias espíritas, e era uma entrevista que falava sobre epidemia, sobre o Covid, e teve uma parte da entrevista que eu achei muito interessante, que eu me lembrei, realmente isso acontecia comigo. Quando ainda não se falava em epidemia, não se falava em Covid, e, por exemplo, tinha uma reportagem no Japão, a gente via pela televisão alguns japoneses usando máscara. E eu, quando via aquilo com certa estranheza. E eu pensava, aquilo é comum na cultura deles, porque na cultura do meu país, a gente se fala, se beija, se abraça. Só que o que a epidemia me ensinou? Que, na realidade, aquele gesto dos japoneses, que eu via com estranheza, era o quê? Era cuidado, era proteção. Porque a maioria dos japoneses, quando usa máscara, é porque está com resfriado comum, uma gripe normal, e não quer que o seu vírus passe para o outro. Olha a visão do outro. É o sair de dentro de você para olhar o outro. É a visão daquele que tem cuidado.
E a gente tem que começar a exercitar aos poucos essa visão e esse hábito. Porque e o dia que eu consegui isso, o dia que eu consegui exercitar isso e tornar isso intrínseco, tornar isso algo dentro de mim, eu tenho certeza, eu não vou mais precisar de uma epidemia para me ensinar isso. Não vou mais. Agora, para criar esse hábito do olhar para o outro, do sair de dentro de você mesmo e olhar para o outro, cuidar do outro, Alberto Almeida, ele tem um espaço, um ensinamento muito simples, mas que é profundo, né? Ensinamentos simples ensinam muito. E ele fala o seguinte: como é que eu devo pensar para que eu comece a criar essa visão do outro? Eu tenho que pensar assim: quando vocês cuidam de mim, vocês passam a ser alguém que eu identifico em minha vida. Porque vocês cuidaram de mim. Quando eu cuido de vocês, eu passo a ser alguém que vocês identificam em suas vidas. Porque eu cuidei de vocês. O que é isso? Acabam-se os estranhos. Não tem mais estranho, ainda que a gente não se conheça. Nós sabemos que estamos numa rede do bem, onde todos estão procurando fazer o seu melhor para o outro. Olha que maravilha! Isso é o olhar para o outro, é o cuidar do outro. O que é isso? É o lava-pés de Jesus. É o lava-pés. Se eu não cuidar de você, você não tem parte comigo, disse Jesus. Olha que lindo, olha que lindo. E Alberto Almeida também lembra de um livro que eu já li esse livro umas 4 vezes. Esse livro não é espírita, mas ele tem uma mensagem, várias mensagens que a gente pode fazer ponte o tempo inteiro com a doutrina espírita. Eu já li 4 vezes, quero ler a 5ª, a 6ª, como dizem, serve para criança, para jovem, adulto, pessoas idosas. Quem não leu já ouviu falar, O Pequeno Príncipe. E eu agora vou mostrar para vocês 3 slides sobre o Pequeno Príncipe e vou fazer um pequeno resumo de um pedaço do livro, um pequeno pedaço. Vou aqui colocar então para vocês os slides para a gente visualizar. Vamos ver aqui. Vamos ver do começo. Vamos lá. Este daí é o Pequeno Príncipe. Então, vamos lá. O Pequeno Príncipe é um pequeno príncipe que vive num pequeno planeta com a sua Rosa. São os 2 únicos habitantes desse pequeno planeta. E os 2 são amigos e conversam muito, só que a Rosa é muito geniosa. E teve um determinado dia que a Rosa brigou tanto com o Pequeno Príncipe que ele resolveu deixá-la. Ele pega a nave dele e deixa o planeta, deixando sua Rosa para trás. E aí o livro começa a explicar a saga do Pequeno Príncipe, visitando muitos outros planetas, conhecendo personagens bem exóticas, até que ele para no planeta Terra. E no nosso planeta ele não consegue sair, porque aqui a nave quebra e ele não consegue consertar. Mas ele acaba então fazendo aqui amizade com a raposa. E os 2 se tornam amigos e conversam muito, e o Pequeno Príncipe então fala para a raposa dos seus anseios, das suas saudades. À noite, quando olhava as estrelas, ficava imaginando como estaria a sua Rosa, né, naquele planeta distante. E ele se arrependia de ter deixado ela para trás, ela tão vulnerável, à mercê de perigos. Como estaria a sua Rosa? A raposa, então, ouvindo tudo aquilo, o que ela resolve fazer? Leva um dia o Pequeno Príncipe num roseiral. Mostra-lhe lá todas aquelas rosas e fala para o Pequeno Príncipe: olha quantas rosas. Escolha uma. Ela será a sua rosa. O Pequeno Príncipe olha para as rosas e pensa: realmente eram parecidas com ela. Mas eram diferentes. Por quê? Porque não eram a sua rosa.
A sua rosa o havia cativado, e ele também havia cativado a rosa. E é daí que surge, então, a famosa frase do livro: você é responsável por aquilo que cativa. Agora eu vou voltar aqui a imagem para mim, para que a gente possa conversar sobre essa questão de você cativar e ser responsável. Realmente, quando você cativa alguém, você faz com que essa pessoa passe a gostar de você. E com isso você tem uma responsabilidade com ela. Não uma responsabilidade a ponto dela achar que você é a razão da vida dela, nem que você pense que ela seja a razão da sua vida. Isso não é saudável, a gente já sabe que a felicidade está dentro da gente, né? Está lá escrito nas obras básicas, a gente já sabe disso. A gente cria-se uma responsabilidade no sentido de que, se aquela pessoa passou a gostar de você, você deve respeitá-la como ser humano, cuidar dentro das possibilidades. É alguém que precisa de respeito. É nesse sentido. Então, vamos ver, assim, essa questão do cativar e ser responsável em relação a Jesus e os discípulos. Jesus cativou os discípulos. Cativou. Os discípulos amavam Jesus. Então, como é que Jesus demonstrava essa responsabilidade? Cuidando deles, sendo paciente, tolerante. Na outra ponta, os discípulos cativaram Jesus, não cativaram? Cativaram. Jesus os amava de longas eras. Então, como é que os discípulos demonstravam essa responsabilidade para com Jesus? Eles estavam lá fisicamente com Jesus. Então, eles cuidavam da caminhada de Jesus, roupa, de repente velavam seu sono dentro das possibilidades e limitações deles. Cuidavam de Jesus. E nós? Jesus nos cativou. Cativou. Nós amamos Jesus. Então, Jesus demonstra a responsabilidade para conosco como? Torcendo por nós, querendo que a gente evolua, nos ensinando. E na outra ponta, estamos nós. Jesus também nos cativou, nós cativamos Jesus, ele nos ama, a gente então demonstra a responsabilidade para com ele. E como é que a gente demonstra essa responsabilidade? Fisicamente, Jesus não está aqui comigo, não tem como velar o seu sono, não tenho como cuidar da caminhada de Jesus. Eu demonstro essa responsabilidade, nós demonstramos, exercitando os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Não diretamente com ele, mas diretamente com aqueles que nos cercam. É assim. E eu vou colocar agora uma música para a gente poder finalizar o nosso estudo e depois entrar na prece. Vamos lá. É assim que nós vamos demonstrar responsabilidade para com Jesus, cuidando, respeitando aquele que nos cerca, na figura de um familiar, de um colega, de um amigo, de um vizinho, pessoas desconhecidas. Estamos num planeta de provas e expiações. É natural que na lei de convivência, nesse planeta de provas e expiações, a gente sofra, enfrentemos problemas, passemos por dificuldades, epidemias. E isso pode nos trazer muita dor. Mas a doutrina nos ensina que ainda que essa dor esteja em nós, e ainda que essa dor possa parecer não cicatrizar muitas vezes, ainda assim, que a gente faça o nosso melhor, que a gente cuide, que a gente leve lenitivo e consolo a muitos que nos cercam, a todos que surgirem. Que a paz de Jesus esteja com vocês.
nessas nossas convivências. Eu agradeço muito a oportunidade. E vamos então aproveitar para fechar os nossos olhos, fazendo a nossa prece final. E nessa prece, mais uma vez, elevar o nosso pensamento a esse irmão maior Jesus. E levar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador. E mais uma vez pedindo forças para superarmos as nossas dificuldades, para vencermos a nós mesmos. Que possamos ser um pontinho de luz nesse planeta tão bonito. Que hajamos com responsabilidade, perdoando e se perdoando. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada pela atenção de todos.